Direito Administrativo na Prática, série Fica a Dica, eu sou a professora Ana Mendes, mestre em Ciências Jurídicas e Sociais, 22 anos de serviço público. Aprenda com quem faz, vamos lá? Dica número 66, em editais licitatórios. Fase de habilitação. Hoje nós vamos cuidar da habilitação fiscal, social e trabalhista, tá? Fazendo a diferença entre a Lei 866 e a 14.133. Efetivamente, o que mudou com o novo regime? Vamos lá? Bom, lembrando aqui, tá, que a fase de habilitação nas modalidades tradicionais que são tratadas na Lei 866, tá, elas ocorrem antes da fase de julgamento da proposta, tá? A 10.520 que é a lei do pregão, ela faz a alteração, essa inversão de fases que acelerou os procedimentos licitatórios, tá? Então, dentro da fase de habilitação, a Lei 866 e a 14.133, ela prevê vários tipos de habilitação, nas quais as licitantes vão ter que entregar uma série de documentos, tá? E nós vamos ver aqui hoje a fase de habilitação fiscal, social e trabalhista. Se você quiser saber sobre os outros tipos de habilitação, volta um pouquinho aí nas dicas, tá? E nós estamos encerrando aqui o nosso último tipo. Lembrando que só há essa reversão de fase, ou seja, verificar a primeira habilitação e a proposta depois, no novo regime, mediante justificativa, tá? Mediante a opção da administração pública de se valer dessa possibilidade legal. Vamos lá. A habilitação está prevista no edital e hoje nós vamos ver aqui. A fundamentação legal na 866, ela está no artigo 27, inciso 3º, né? 27 elenca os tipos de habilitação. E, em específico, está prevista no artigo 29, a regularidade fiscal e trabalhista, tá? Já na 14.133, está lá no inciso 3º do artigo 62, e em espécie no artigo 68. E nós vamos investigar aqui, ponto a ponto, comparando o que tinha no artigo 29 e o que nós temos hoje no artigo 68 da 14.133, para saber efetivamente o que mudou, tá? Então, vamos aqui para a nossa tabelinha organizada. Bom, vamos iniciar pelo CAPT, tá? Na 866, a referência é regularidade fiscal e trabalhista. A 14.133, ela vai incluir a palavrinha social, para fazer referência à Seguridade Social, ao FGTS e a outra inclusão que ela vai fazer que estava previsto na Constituição, que não constava na 866, tá? Então, essa é a primeira diferença. Hoje é a habilitação fiscal, social e trabalhista, segundo a 14.133. Primeira exigência está no inciso 1º. Inscrição no cadastro de pessoas físicas ou no cadastro geral de contribuintes. Gente, esse nome, Cadastro Geral de Contribuintes, CGC, já não é mais isso há vários anos, tá? A 14.133 aproveitou para quê? Para atualizar e colocar lá o nome atual, Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. Conteúdo na prática do dia a dia, no que tem que ser apresentado, absolutamente nenhuma, tá? Permanece a inscrição apresentando o CPF da pessoa física ou o Cadastro Nacional da pessoa jurídica, tá? Foi apenas um ajuste no texto. Segunda exigência, inciso 2º, tá? Inscrição no cadastro de estadual ou municipal, se houver, considerando o domicílio ou sede do licitante, o ramo de atividade pertinente e a compatibilidade com o objeto contratual. Gente, não mudou nem o texto, tá? Então, permanece. Terceira exigência, regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal, considerando o domicílio ou a sede do licitante e aceitando outra forma equivalente que a lei venha prever para demonstrar a regularidade com a fazenda dos 3 entes. Teve diferença? Olha aí, nenhuma diferença, tá? Permanece.
Quarta exigência de habilitação desses artigos aqui: regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Qual é a diferença? Não sei porque o texto, por extenso, ele foi eliminado na 14.133, que deixou apenas a sigla FGTS. Então, também não tem diferença, tá? Vamos lá, para a gente fechar aqui tópico por tópico. Quinta exigência, constava na Lei 866, inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação da certidão negativa. Gente, esse texto ele era inadequado. Não se exige, em termos de habilitação fiscal, trabalhista e social, certidão negativa, tá? O que se quer é a regularidade. Então, nós podemos ter, por exemplo, uma certidão positiva, ou seja, existe débito, com efeitos negativos. Esses débitos não são exigíveis, tá? Nós vamos ver aí na próxima dica essa diferença. E aí, o que a 14.103 fez? Ela atualizou, botou uma redação mais adequada, ou seja, regularidade perante a Justiça do Trabalho, tá? Não mais exigência de certidão negativa. Só que não teve mudança. Por quê? Porque já estava previsto e, na prática, seguindo as orientações também do Tribunal de Contas da União e outras cortes, já não se exigia certidão negativa, mas sim a comprovação da regularidade perante a Justiça do Trabalho, tá? Bom, e aí nós temos aqui mais 3 alterações que eu vou citar. E eu vou citar como 7ª alteração, porque não é uma exigência. Ela não estava prevista na 866 e agora consta na 14.133 a exigência, a necessidade de cumprir o inciso 33 do artigo 7º da Constituição Federal de 88, que fala sobre o trabalho do menor, A proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 anos, a qualquer trabalho a menores de 16, a não ser na condição de aprendiz a partir de 14 anos. Essa é a redação do inciso 33 da Constituição. Na 866 não tinha nenhuma previsão disso, mas já se aplicava. Por quê? Porque está prevista na Constituição, Era exigida já essa declaração da licitante de que cumpre esta previsão legal. Então, assim, não estava previsto no texto, agora está previsto num dispositivo específico da habilitação fiscal, social e trabalhista, tá? Mas não é uma mudança, a gente já praticava isso, tá? E aí, vou mudar agora, uma 7ª alteração. No parágrafo, a Lei 14.103 incluiu 2 parágrafos, tá? Que não estavam previstos no mesmo dispositivo lá na 866. O parágrafo 1º, ele fala da possibilidade de ser a habilitação fiscal, social e trabalhista podem ser substituídos ou supridos no todo ou em parte. Presta atenção, supridos, não é suprimidos, tá? E aí ele fala o seguinte: por outros meios hábeis a comprovar a regularidade da licitante, inclusive por meio eletrônico. O que está sendo falado aqui? Certificado de registro cadastral. É a possibilidade de você substituir a apresentação das certidões pelo certificado dizendo que a licitante cumpre aqueles requisitos, tá? Não é supressão, é substituição. E aí vai fazer remissão ao artigo 70, inciso 2º da 14.133, tá? Bom, e aí qual é a diferença? Isso não estava previsto neste dispositivo específico da habilitação fiscal e trabalhista na 866. Ele estava previsto apenas lá no parágrafo 2º do artigo 32 e no combinado com o parágrafo 1º do artigo 36 da 866, que são os dispositivos da 866 que falam do certificado de registro cadastral, tá? Lembrando que supressão de habilitação, ou seja, dispensa de habilitação, está prevista na 866 no artigo 32, parágrafo 1º, e na 14.133 no artigo 70, inciso 3º, tá? Quando eu finalizar
todos os tipos de habilitação. Vamos chegar nessa dica aqui falando sobre o que pode ser dispensado e o que não pode ser dispensado em termos de documentos de habilitação. Então, assim, não estava previsto na Lei 866, mas não é uma novidade. A gente já fazia isso, já estava previsto lá na 866, no artigo 32 e no 36, a possibilidade de substituir a apresentação do documento de habilitação fiscal, social e trabalhista pelo certificado de registro cadastral, tá? E para a gente finalizar rapidamente, a 14.103 inseriu o parágrafo 2º. E nesse parágrafo 2º, ela escreveu o óbvio, né, o que já era feito, que a prova da regularidade prevista no inciso 3º, 4º e 5º deve ser feita na forma da legislação específica, ou seja, cada ente que emite a certidão de regularidade tem a sua legislação dizendo como que isso ocorre. Qual é o site que vai acessar, qual é o órgão, se será apenas uma certidão, se serão 2 certidões apresentadas em conjunto, se tem que comparecer presencialmente, se é gratuito, se tem que fazer algum tipo de pagamento, tá? Segue a legislação específica e já era assim. Não tinha nenhuma previsão, nem no dispositivo específico, nem em outros, na 866, mas não mudou, permanece. E o que nós temos em inciso 3º, 4º e 5º? Nós temos a regularidade com as 3 fazendas, federal, estadual e municipal, os 3 níveis de fazenda, Seguridade Social, FGTS, e a regularidade perante a Justiça do Trabalho. Ou seja, todas essas regularidades vão seguir a orientação legislativa do ente. E essa foi a nossa dica 66. Eu sou a professora Ana Mendes e estou aqui para ensinar aos senhores aquilo que o direito não esclarece. Ou seja, o que mudou em termos de habilitação fiscal, social e trabalhista, gente, de prática, de apresentação de documento? Não mudou nada, tá? O que tem são antigas dúvidas que nós vamos sanear numa sequência de dicas aqui, daqui para frente, sobre habilitação fiscal, social e trabalhista. Não deixe de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para saber toda vez que sair uma nova aula. Siga a nossa rede social, @prof.anamendesOficial, lá no Instagram. Muito obrigada pela audiência e até a próxima!